Olá, como vai você? Espero que muito bem. Eu sou Amanda Chaves Pinheiro, professora de Sociologia do IF Sudeste MG, Campus Juiz de Fora. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre a sociologia de Émile Durkheim. Vamos embora? Vamos lá! Vamos à sociologia de Émile Durkheim. Um pouco mais. Durkheim nasceu em Épinal, na França, em 15 de abril de 1858 e veio a falecer em Paris, também na França, em 15 de novembro de 1917. Émile Durkheim é considerado, ao lado de Karl Marx e Max Weber, um dos pais da sociologia. Formado em Direito e Economia, tomou a sociedade como objeto legítimo de estudo, com natureza e dinâmicas próprias, rompendo com a tendência então dominante de reduzir os fenômenos sociais a experiências individuais. Durkheim foi fortemente influenciado pelo positivismo de Auguste Comte, para quem a vida social era regida por leis e princípios a serem descobertos a partir de métodos associados às ciências físicas e biológicas. Essa influência aparece de maneira muito clara nas metáforas por ele utilizadas para comparar a sociedade a um organismo vivo. Atento às instituições responsáveis pela ordem social, Durkheim estudou a religião como um sistema de forças cuja função era criar coesão social. Preocupou-se também com o estudo das relações entre as estruturas sociais e o comportamento individual, tema de O Suicídio, de 1897. Conceitos como de fato social e de anomia mostram seu esforço em compreender a sociedade por meio de suas leis e regras. Durkheim foi o primeiro professor de sociologia em uma universidade. Tem obras importantíssimas, tais como Da Divisão do Trabalho Social, de 1893, As Regras do Método Sociológico, de 1895 e As Formas Elementares da Vida Religiosa, de 1912. Durkheim concebe a sociedade como um corpo vivo, um organismo cujas partes, cada instituição e cada indivíduo, cumprem papéis determinados e existem em função do todo. A liga que une esses diferentes componentes, tornando a sociedade possível, é o que ele chama de solidariedade. Para Durkheim, a sociologia é o estudo dos fatos sociais. Um exemplo simples nos ajuda a entender esse conceito formulado por Durkheim. Se um aluno chegasse à escola vestido com roupa de praia, certamente ficaria numa situação desconfortável. Os colegas iriam rir dele, o professor lhe daria uma bronca e provavelmente o diretor o mandaria de volta para casa para pôr a roupa adequada. Existe um modo de se vestir que é comum a todos que seguem. Nesse caso, todos os alunos da escola. Isso não é estabelecido pelo indivíduo. Quando ele entrou no grupo, já existia tal norma e quando ele sair, a norma provavelmente permanecerá. Quer a pessoa goste ou não, será obrigada a seguir o costume geral. Se não o seguir, sofrerá uma punição. O modo de se vestir é um fato social. São fatos sociais também a língua, o sistema monetário, a religião, as leis e uma infinidade de outros fenômenos. De acordo com Durkheim, os fatos sociais são os modos de pensar, sentir e agir de um grupo social. Resumindo, podemos dizer que os fatos sociais têm as seguintes características. Primeira, generalidade. O fato social é comum a todos os membros de um grupo ou a sua grande maioria. Segundo, exterioridade. O fato social é externo ao indivíduo. Existe independente de sua vontade. Terceiro, coercitividade. Os indivíduos se sentem pressionados a seguir o comportamento estabelecido. Ainda de acordo com Durkheim, as culturas tradicionais, com uma baixa divisão do trabalho, são caracterizadas pela solidariedade mecânica. Visto que a maioria dos membros da sociedade está envolvida em ocupações similares, eles estão ligados pela experiência comum e por crenças compartilhadas. O poder dessas crenças compartilhadas é repressivo. A comunidade rapidamente pune qualquer um que desvie os modos de vida convencionais. Dessa forma, pouco espaço para divergência individual. A solidariedade mecânica, portanto, está fundada no consenso, na similaridade de crenças.
As forças da industrialização e da urbanização, contudo, levaram a uma divisão crescente do trabalho, que contribuiu para o colapso dessa forma de solidariedade. A especialização das tarefas e a crescente diferenciação social em sociedades avançadas levariam a uma nova ordem, evidenciando uma solidariedade orgânica, afirmava Durkheim. As sociedades caracterizadas pela solidariedade orgânica são mantidas unidas pela interdependência econômica das pessoas e pelo reconhecimento da importância das contribuições dos outros. Como a divisão do trabalho se expande, as pessoas se tornam mais e mais dependentes umas das outras, porque cada pessoa precisa de bens e serviços supridos por pessoas em outras ocupações. Relações de reciprocidade econômica e de dependência mútua vêm para substituir crenças comuns ao criarem consenso social. Então, são dois tipos de solidariedade. O primeiro é a sociedade de solidariedade mecânica, indivíduos mais submetidos às regras sociais, comunidades religiosas. E o segundo tipo é a sociedade de solidariedade orgânica. As regras dessa sociedade são as da divisão social do trabalho, as profissões e suas respectivas funções. Vale lembrar que um dos estudos mais famosos de Durkheim ocupava-se da análise do suicídio. Assim, Durkheim descreveu 3 tipos de autoextermínios, ou suicídios. O primeiro ele classificou como egoísta, quando o indivíduo se afasta da sociedade dos seres humanos, recluso busca se exterminar. Afasta-se das integrações religiosas, políticas e domésticas, ou seja, um indivíduo que não faz parte de uma religião, não se envolve nas relações políticas do seu grupo, não cria alianças nem possui filhos, tende a se afastar da sociedade como um todo e tem a probabilidade de se autoexterminar nesse tipo de suicídio. Nesse caso, só diz respeito ao próprio indivíduo. É um suicídio como fenômeno individual. O segundo ele caracterizou como anômico. O suicídio se origina quando o indivíduo suicida acredita que todo o mundo social, valores, normas, desmorona sobre si mesmo. Deste modo, não é um suicídio que depende só do sujeito, mas imerso na sociedade relaciona-se com o mundo ao redor. Suicídio resultante de crises econômicas devido às anomalias derivadas entre cônjuges, que geralmente levam aos divórcios. Suicídio já como fenômeno coletivo. E o terceiro tipo ele caracterizou como altruísta, por lealdade a uma causa ou crença. Durkheim analisou os casos de altruísmo gerados pelo serviço militar europeu, destacando que esse suicídio é mais comum entre os mais altos oficiais do que entre os soldados rasos. Trata-se também, nesse caso, de suicídios heróicos, como os kamikaze ou homem-bombas, por exemplo, ligados a religiões islâmicas e muitas vezes acusados de terrorismo, aliam-se à sua fé ao promoverem tais tipos de suicídio. O Durkheim é muito legal, ele tem conceitos muito interessantes e ele fez um esforço tremendo para compreender a nossa sociedade, as regras e como a nossa sociedade se organiza. Me diz você o que você está achando do Durkheim. Um forte abraço, até a próxima.